presidente ontem deu a sua demonstração de força, ele tem uma multidão de seguidores, realmente as ruas estavam lotadas, e a gente citou aqui especificamente Brasília e Rio de Janeiro, mas em 24 capitais houve atos favoráveis ao presidente da República. Isso é fato, e isso pode, em alguma medida, colaborar para a campanha dele. Agora, a outra ponta disso é o que você disse. Há uma enxurrada de ações eleitorais no TSE, já previstas. A rede já moveu uma ação contra o presidente da República, o PT, e há pouco eu li que União Brasil fará o mesmo. Qual é a acusação contra o presidente? Abuso de poder político e econômico, ou seja, poder político, usar o cargo, a função em benefício próprio para impulsionar a sua campanha à reeleição. Abuso de poder econômico precisa ser investigado. Houve recursos do fundão eleitoral ou recursos públicos para essas manifestações. Essa é uma outra coisa que vai ser analisada, né? Vai ser apurada e investigada pelo próprio TSE. Então, o presidente inevitavelmente vai enfrentar essas ações na justiça eleitoral, né? E aí é preciso dizer que o resultado disso lá no final pode ser, se ele for reeleito, a própria cassação da chapa e a inelegibilidade por 8 anos. Agora, a gente não pode descartar a legitimidade da manifestação popular. As pessoas foram às ruas, inegavelmente. Independentemente do lado que você esteja nesse momento político, as pessoas foram às ruas. Mais de 1 milhão de pessoas. E essas pessoas, elas não foram forçadas a ir às ruas. Elas foram porque quiseram. E é uma manifestação pública de apoio político, né? Elas não foram apenas para o 7 de setembro. Elas estiveram ali para demonstrar apoio ao presidente, o que preocupa a oposição, o que, apesar dele sofrer essa possibilidade extrema de chegar até a cassação, demonstra para ele também um apoio popular grandioso. Eu pulei aqui algumas etapas falando a respeito das ações e da consequência. A consequência é uma ação, uma apuração do próprio TSE, que fica a cargo ali do corregedor, né, eleitoral. E a consequência é isso que a gente citou ainda há pouco, mas tem muita água para correr embaixo dessa ponte, obviamente, né? Agora, o que você disse, é importante o registro. Foi uma manifestação democrática, sim, legítima, sim. As pessoas comuns foram às ruas, pessoas comuns, idosos, famílias, adultos, jovens, né? Elas não estavam ali obrigadas, como você bem disse, Adriane. Então é importante notar, porque em algum momento eu li isso, porque sou um leitor voraz do que a política, do que a imprensa registra em relação à política. Havia uma criminalização desse movimento, né? Com uma organização de segurança, como se essas pessoas fossem marginais que invadiriam, né, instituições, o STF, o TSE. E aí vamos colocar snipers, entendeu? Um bloqueio anti-drone para fiscalizar e avaliar o que essas pessoas vão fazer e tal. E tudo se mostrou o que elas mesmas previam. Foi uma manifestação pacífica. Elas foram às ruas colocar as suas pautas. E quais são as pautas que estão em jogo especificamente para essas pessoas que foram se manifestar? O não aborto, né? A questão da corrupção, a questão da influência do STF na política especificamente, entendeu? E a posição que o STF tem tomado, que às vezes parece um pouco partidária. Né? André, e qual que é a avaliação que você faz da postura do presidente? Porque ali ele estava presidente, mas ele também é candidato. E o que ele fala pode e deve sim ser avaliado, e é óbvio que os opositores não deixariam gratuito, principalmente no momento de força, no momento de apoio demonstrado pelas pessoas que foram até as manifestações. Qual avaliação você faz das falas do presidente, se ele saiu realmente da condição de presidente da República e assumiu a condição de candidato diante dessas manifestações? Tu consegue fazer alguma avaliação? Isso pode ser, essas medidas, esses recursos que deverão ser apresentados ao TSE, pode ter aqui algum fundamento contra ele? Apesar do esforço da própria campanha do presidente e dos assessores, o presidente não conseguiu separar o cargo do candidato à reeleição, não é? Ele se esforçou, a campanha se esforçou em que sentido, Emanuel? Havia ali em Brasília um palanque montado para o desfile cívico-militar. O presidente decidiu não fazer um discurso ali, não é? Ele foi para um local próximo, né, um caminhão que estava montado, particular, pago com dinheiro particular, para fazer o discurso ali em Brasília para os seus apoiadores.
Mas, analisando o fato, e é o que alguns especialistas dizem, é que ele não conseguiu separar o próprio movimento ali, a própria organização, aquele evento em si, que é um evento público, cívico-militar, da sua própria campanha. Ele, no discurso, ele não cita necessariamente adversários, mas ele diz o outro lado, o bem contra o mal, o 9 dedos, ele cita assim, em referência ao ex-presidente Lula, que ele chama de quadrilheiro. Ele fala para as pessoas refletirem sobre a situação de países como a Colômbia, a Venezuela, a Nicarágua. Então, ele faz um discurso, aparentemente, para tentar reavivar o ânimo antipetista. Não é? E, na minha avaliação, o presidente está focando em tentar aumentar a rejeição de Lula. Por quê? Porque, segundo as pesquisas, a rejeição de Lula está ali nesse ranking em terceiro lugar, né? A maior rejeição é a do próprio presidente Jair Bolsonaro, entre 53% e 54%. Aí vem Ciro Gomes com 50%. E aí já baixa um pouquinho para Lula, entre 43% e 44%. Então, o sentimento antipetista é algo que, aparentemente, o presidente da República tenta reavivar. E ali, ele também usa um discurso de comparação. Ele faz uma comparação entre a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a esposa do ex-presidente Lula, Janja, não é? E ele cita que Michele Bolsonaro é uma mulher de Deus, vocês querem, de alguma forma, ele cita isso, essa primeira-dama ou a outra que está do outro lado e tal. O que, na minha avaliação, especificamente sobre isso, é uma comparação infeliz, porque não se compara mulheres, não se compara esposas, não se compara mães, não se compara pessoas, avós, né? Não se compara. Isso é algo realmente que a gente precisa registrar, porque especificamente você não anda ou não demonstra ou olha para sua esposa como um produto em que você tenha comparação. Mas o discurso do presidente Jair Bolsonaro é voltado especificamente para isso, para aumentar ou reavivar esse sentimento antipetista que tomou conta de parte do Brasil em 2018, Manuel. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.